Olá pessoal, nesse vídeo eu gostaria de refletir com você sobre o projeto Escola Sem Partido, mas antes eu gostaria que você pensasse comigo o que uma criança deixa para aprender na escola. Porque normalmente quando a criança se matricula, ela já teve 3.000 horas de instrução pela televisão, umas 2.000 horas de instrução pela internet. Então o que o professor vai ensinar para essa criança? Normalmente nos primeiros anos de idade, uma criança aprende conceitos como preconceito racial. Afinal de contas, grupos de interesses que patrocinam novelas e programas de televisão, eles querem ter certeza que são os filhos deles que vão controlar no futuro. Então eles patrocinam programas que vão colocar os negros em condições de subemprego ou então em condições de criminalidade. É sempre o preto que rouba, é sempre o preto que trabalha de empregada doméstica e nunca o preto é um cargo executivo, talvez um médico, talvez uma coisa prestigiada pela sociedade. Indo um pouco pra frente, o cinema americano tem mostrado pra gente que os americanos são pessoas perfeitas que vão lutar em outros países para defender a democracia e colocam os muçulmanos como homens-bomba. É isso que a gente tem visto no cinema americano. Então a gente já cresce com essa ideia de que se for muçulmano, é homem-bomba, é terrorista. E como se não bastasse, através do cinema americano, o brasileiro tem aprendido a teoria do olho por olho, dente por dente. É mais ou menos assim, olha, se for preciso para eu ficar rico, que eu mate meu irmão, não tem problema, eu mato meu irmão. Quer saber de uma coisa? Eu vou dar um tombo no meu vizinho para ele perder tudo que ele tem, porque afinal de contas eu vou conseguir tomar o carro dele, eu vou conseguir tomar a casa dele, eu vou ficar mais rico com isso. Assim, a sociedade brasileira tem ficado cada vez mais hostil. E tem nascido agora, através de sites criminosos como o MBL, Olavo de Carvalho e outros, distorções das teorias econômicas. São pessoas que nunca estudaram economia na vida, estão dando aula de economia e ensinando para os jovens formas diferentes de pensar a economia. A forma que eles pensam a economia hoje é mais ou menos assim, olha, nós vamos liberar o mercado, nós não vamos tributar as empresas internacionais que vierem para o Brasil e o nosso povo vai ser entregue de escravo. Isso não tem importância, eles vão mandar todo o dinheiro para fora. Isso também não tem importância. Afinal de contas, grupos formadores de opinião estão espalhados pela internet e até na televisão, ensinando aos nossos jovens que aqueles economistas aqui, os doutorados em economia do Brasil, não sabem nada. Quem sabe são Kim Categoria, Olavo de Carvalho. Esses aí são, digamos que, os economistas de mais alto escalão no Brasil. Então, quando a gente continua um pouquinho mais, a gente tem a Rede Globo, totalmente parcial, que demonstrou para o povo nos últimos tempos que o único partido corrupto do Brasil é aquele partido que tem projetos sociais. Coincidentemente, projetos sociais não são de interesse dos patrocinadores da Globo. Afinal de contas, um projeto social é utilizado pelas populações mais humildes, mas nunca vai ser utilizado, por exemplo, pelo dono do Itaú, ou pelo dono da Globo, ou pelo dono de uma fábrica de automóveis. Estranho que os patrocinadores da Globo não fazem uso de projetos sociais, mas a população que acredita naquilo que a Globo fala, faz uso de projetos sociais. Aí a gente pensa, sobrou só um personagem em toda essa cadeia de ensino que vai falar contra as teorias neoliberais, que vai falar contra a escravidão do povo, porque esse único personagem que sobrou faz parte do povo e tem consciência do lugar dele no espaço. Ele tem consciência da capacidade financeira dele e, muito mais importante, ele tem consciência do que é o seu filho perto do capital. Esse personagem é o professor, que agora está perdendo o direito de falar. O professor não vai poder mais se expressar ideologicamente, o professor não vai poder mais falar nada que vá contra a programação que a televisão faz na cabeça das pessoas, o professor não vai poder falar contra a programação que o Facebook faz na cabeça do seu filho. Mas o mais estranho é que dentre todas essas pessoas, o astrólogo que é economista, o jovem popstar que também é economista e cientista político, alguns economistas de Facebook que defendem o neoliberalismo, dentre todas essas pessoas, o único que estudou para ensinar foi o professor. E ele é o único que está sendo calado com o projeto Escola Sem Partido. Eu digo porque, no mesmo tempo em que o Brasil está aprovando um projeto para calar a boca do professor, para o professor não orientar a criança que ela tem sido enganada esse tempo todo, através da televisão, através do Facebook, através dos jornais, o Brasil recebeu um patrocínio de 15 milhões de reais para fazer um filme sobre a Lava Jato e um filme totalmente parcial, que não conta a história da Lava Jato, que conta a história da prisão dos políticos que, mais uma vez eu repito,
estão no partido que retiravam dinheiro das camadas mais ricas para entregar para as populações mais pobres. Eu acho que deu para você entender o ponto-chave dessa minha reflexão. O que acontece com a escola sem partido, gente, é muito simples. Dentre todas as pessoas que têm influência sobre as próximas gerações, a única que não é vendida são os professores. Se eles quisessem que os professores tivessem um viés ideológico neoliberal, eles teriam que provar para os professores que o neoliberalismo funciona. Não é censurar os professores, falar com os professores, vocês não podem falar, porque se vocês falarem, vocês serão punidos. Eu acho assim, se eu quiser mudar o seu ponto de vista para você defender aquilo que eu acredito, eu tenho que melhorar a sua vida, porque a partir do momento que a minha medida política melhorar a sua vida, você passa a acreditar nela e passa a defender. Mas é muito fácil você pagar um jornalista para falar alguma coisa na emissora de televisão. É muito fácil você patrocinar 15 milhões para uma pessoa fazer um filme completamente intencional para manipular a cabeça dos brasileiros. Assim como é muito fácil você, milionário, pagar um patrocínio para uma emissora de televisão, fazer uma novela. Na novela na qual ela demonstra que os negros são inferiores e os brancos são donos de toda a honra e toda a glória. O mais difícil é você convencer um professor que ganha, às vezes, 50 vezes menos que um médico para falar mentira com o aluno. Enfim, estamos calando a única parcela da sociedade que tem condição de falar a verdade para o seu filho. Essa é a minha reflexão de hoje. Muito obrigado e até mais.